Oi, hoje resenho do conto Silêncio, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Onde Estivestes de Noite, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. É tão vasto o silêncio da noite na montanha, é tão despovoado, tenta-se em vão trabalhar para não ouvi-lo, pensar depressa para disfarçá-lo, ou inventar um programa, frágil ponto que mal nos liga ao subitamente improvável dia de amanhã. Como ultrapassar essa paz que nos espreita, silêncio tão grande que o desespero tem pudor, montanhas tão altas que o desespero tem pudor. Os ouvidos se afiam, a cabeça se inclina, o corpo todo escuta, nenhum rumor, nenhum galo. Como estar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio, desse silêncio sem lembrança de palavras, sem as mortes, como te alcançar. Assim começa Silêncio, escrito por Clarice Lispector, que conta a história, na verdade não conta a história, não conta a história de ninguém, talvez conte a história desse tal silêncio. Na verdade, é difícil a gente definir exatamente o que é essa pequena história aqui de Clarice Lispector. Se é que a gente pode contar que é uma história, talvez um pequeno ensaio a respeito do silêncio ou do que representa o que a gente possa chamar de silêncio. Pois, já no próximo parágrafo, a gente começa a ter um tema bem interessante, que é o da morte. Que, aliás, claro, né? A última frase desse primeiro parágrafo já indica pra gente, mas ela começa a desenvolver um pouquinho mais. E aí eu posso até comentar uma certa sensação que eu tive, pois exatamente esse parágrafo que eu li para vocês, que abre realmente o texto, eu gosto bastante dele. Ele tem algo bem lírico em toda a sua composição. Mas depois, já no parágrafo seguinte, quando ela começa exatamente a deslanchar um pouquinho nesse tema da morte, meio que cai um pouco o nível. Parece que é outra coisa que está sendo dita. Uma boa de uma abertura, com certeza. Esse parágrafo inicial. Mas depois, em seguida, realmente cai um pouquinho, fica um pouco a desejar e começa até uma certa enrolação, que é coisa, claro, que a gente costuma muito encontrar nos contos aqui de Clarice Lispector. Sempre naqueles, principalmente, onde ela começa a fazer muitas divagações a respeito de um tema inicial. E aí, a partir daí, ela começa a colocar no texto subtemas, tentando levar uma coisa a outra o tempo todo. E no caso aqui, claro, meio que já estava preparado para isso, né? Quando ela começa a divagar sobre o tal silêncio e depois, ao final, ela expõe que aquilo se assemelha à morte, com certeza, daí ela poderia ir para outras situações. Sim, eu estava preparado, mas de fato ela acaba não fazendo tudo isso. Ela fica um pouquinho no tema da morte, depois ela cai num terceiro tema, ou desdobramento, que seria um segundo, do que é o silêncio, uma coisa um pouco mais vaga. Para falar a verdade, para você ter uma ideia, não faz muito tempo que eu li o texto, coisa de meia hora mais ou menos, ou uma hora, não lembro mais qual é esse segundo tema. Pois é, algo muito meio largado, digamos assim, muito vago, aquele subtema que também às vezes ela gosta de trabalhar, que é um pouco difuso. Na verdade, é tentar ali, escrevendo, ficar desdobrando uma coisa, meio que forçando um pouquinho a barra, com certeza. Depois, num outro momento do texto, e já se aproximando para o final, que aliás é um texto bem curtinho, 3 páginas mais ou menos, aí temos a questão da escuridão. Sim, associar uma coisa sonora a algo visual. Exatamente. O silêncio, ou seja, não tem nada para se ouvir, como algo que não tem nada para ser enxergado. Portanto, o escuro. Sim, é uma comparação até um pouco óbvia também, né? Mas de qualquer forma, vá lá. Mais interessante, vindo de Clarice Lispector, sempre pode ter um bom desdobramento. No fim, não tem lá muita grande coisa, para falar a verdade. Mas, claro, o que vale é que ela vai fazer um subtema, esse outro já subtema de escuridão, claro que no fundo, ela vai passar para, claro, a luz. E aí de novo a gente começa a pensar naquela coisa, primeiro inicial, que a tradução do silêncio seria a morte. E sim, a gente pode comparar a morte com a escuridão. E depois, talvez, o que vem depois da morte, uma talvez ressuscitação. Aí seria, portanto, a luz, né? Sai da escuridão para ir para a luz. Algo bem também razoável de se pensar que pudesse ter um desdobramento nessa linha. Até que ela chega ao parágrafo final, que não é lá grande coisa para falar a verdade.
Sim, o que vale exatamente, o que eu curti realmente, foi como eu já disse, o primeiro parágrafo. Ele é muito lírico, bastante gostoso de ser lido e relido várias vezes. Na verdade, o texto poderia parar por aí que já estaria bom, ou seja, ele já tem uma certa apresentação do que ele pretende dizer e ao final ele chega a uma certa conclusão, que ele já se define como o silêncio ser a morte. Não precisava mais e mais parágrafos, ou seja, não precisava desdobrar esse tema em vários outros subtemas. Podia parar lá no começo que estava muito bom. Quer dizer, na verdade a gente não pode dizer que necessariamente esse texto da Clarice Lispector ele enrola tanto que passa a ser ruim. Não, não é exatamente isso, mas ele poderia parar lá no comecinho que sim estava bem agradável. Mas também aquela coisa que eu já comentei com vocês, temos aqui uma situação onde aquela coisa estava bem azeitada no primeiro parágrafo, bem, como eu disse, bem lírica, e depois quando ela tenta desdobrar, muda um pouquinho o tom, parece que, vamos colocar, né, quase uma outra pessoa escrevendo. Na verdade não, né, continua sendo a Clarice, mas ela azeitou bastante o primeiro parágrafo, estava bem bacana mesmo. Depois, como eu disse, mais uma vez, né, ela cai um pouquinho de nível, com certeza. E eu fiquei um pouquinho decepcionado. Claro, no fundo, esse tipo de texto a gente acaba não lembrando daqui a muito tempo. Eu já comentei, né? Não faz pouco mais de uma hora que eu terminei a leitura e já não lembro de alguns detalhes dos desdobramentos. Ou seja, provavelmente daqui a 2, 3 dias, daqui a um mês, nada vou lembrar desse pequeno texto da autora, com certeza, porque justamente esse tipo de composição realmente às vezes impressiona, e às vezes impressionou bastante no meu caso, né? Pode ser que muita gente também lê o primeiro parágrafo e fala, ah, isso aqui não quer dizer nada, e continua a leitura ficando numa pior situação ainda, mas eu sim gostei. Muita gente pode não gostar ou gostar do que vem a seguir, por exemplo, né, nas tentativas e subtemas. Sim, vai variar a cada novo leitor. E não tem problema nisso, né, realmente porque é aquele tipo de texto que você precisa se identificar de alguma forma, porque senão você vai esquecer, porque não tem nenhuma narrativa tradicional, com começo, meio e fim, apresentando personagens ou umas situações mais elaboradas. É apenas um detalhe, um contexto, uma filosofia a respeito disso. E sempre lembrando também, não tem nenhuma daquelas epifanias. Claro, as epifanias acontecem a partir de algum personagem, ou no mínimo do narrador do texto, mas nenhum dos dois casos é apresentado por aqui. Ou seja, temos aqui apenas um tema, o silêncio, discutido, desdobrado e acabou. Ficou por aí. Realmente não dá para esperar muita coisa a respeito desse texto mesmo. Portanto, para O Silêncio, escrito por Clarice Lispector. Ah, deixa eu dizer uma coisa, né? No fundo, né? Esse texto aqui se assemelha um pouco também ao título aqui dessa coletânea, Onde Estivestes de Noite. A gente pode pensar também como toda essa manifestação aqui do silêncio, dessa coisa de estar na escuridão, depois chegar à luz, como uma pessoa que foi dormir, foi para a escuridão, depois acordou e voltou à claridade. Também a gente pode pensar que sim, foi uma manifestação de um sonho, uma representação do que é o sonhar durante todas as horas. Enfim, também pode ser por aí, né? De qualquer forma, para O Silêncio, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Acho que está de bom tamanho. Mas, sempre naquela, né? Não é porque aparece um texto aqui um pouquinho mais ou menos que eu não digo que esta coletânea aqui, Onde Estivesse de Noite, de Clarice Lispector, é muito interessante de ser lida. Claro, bem diferente das outras coletâneas que a gente já viu aqui, todas dentro desse pequeno catatal que contém todos os livros de coletânea de contos da escritora. Aliás, deixo aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esta belezinha aqui, que é muito bonita. Esse olhar aqui da Clarice é sensacional. Sim, aqui tem muita coisa boa e está aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir através da Amazon. Sempre lembrando, se você faz uso do meu link, você acaba ajudando o canal de alguma forma, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E você não paga nada mais por isso. Outra dica também para vocês é que amanhã nós temos a continuação de uma nova coletânea que começou recentemente aqui no canal dentro do projeto Contos do Meio Dia, que é essa aqui, Um Gato Indiscreto e Outros Contos, escrito por Saki, um autor que parece japonês, mas na verdade é inglês. Ele trabalha muito a respeito de gatos. Amanhã tem uma história também interessante a respeito... Aliás, será que é um gato? Não sei. Confira no vídeo de amanhã, com certeza um texto interessante. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, esse do Saki, também de Clarice Lispector daqui a uma semana, eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhos que já aconteceram aqui dentro do projeto nesse começo de 2020. E tchau!